Segurado que aguarda o resultado da perícia do INSS para receber auxílio-doença pode voltar ao trabalho, isso não vai prejudicar o benefício dele. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, eu sou Ronald Mello. Peço já que você já curta esse vídeo, compartilha com seus amigos na lista do WhatsApp, do Facebook. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, é de graça, você não paga nada por isso. Espero estar ajudando vocês com essa informação e vamos lá. Isso é muito comum de acontecer. A pessoa está doente, se afasta do trabalho e vai pedir o benefício no INSS. Faz a perícia e o resultado da perícia não sai. A pessoa fica aguardando e nada de sair esse resultado dessa perícia. Então a pessoa fica sem receber da empresa, porque a empresa só vai pagar os 15 primeiros dias e nem recebe do INSS. O que é que essa pessoa pode fazer? Se ela voltar ao trabalho, ela vai ser prejudicada no benefício dela, porque muitas vezes a pessoa pode estar afastada, mas sem estar recebendo do INSS, nem da empresa, a pessoa mesmo doente, sem poder trabalhar, vai trabalhar só para não ficar sem dinheiro. Isso pode agravar a situação da doença dela, mas às vezes a pessoa não tem solução, não tem outra saída, porque ela precisa ter dinheiro para se alimentar, para sobreviver, e não tem uma resposta do INSS. Então ela vai ser prejudicada se ela voltar ao trabalho. É isso que eu quero deixar claro para vocês hoje aqui. Mas antes, vamos entender o que é o auxílio-doença, que agora se chama benefício por incapacidade temporária, depois da reforma da Previdência. O nome correto, o nome técnico é esse, mas que muita gente ainda chama de auxílio-doença. Vamos entender. Eu separei aqui um conteúdo para que não haja dúvida e que a gente abranja tudo sobre esse tema, né? O auxílio-doença, ele é um benefício devido ao segurado que ficar por mais de 15 dias incapacitado para o trabalho. Ficou mais de 15 dias, os 15 primeiros dias quem vai pagar é o empregador, né? A empresa que paga, e a partir do 16º em diante é o INSS que paga. Para você saber se vai ter esse direito, você tem que agendar uma perícia e passar por uma perícia no INSS. Esse perito é um médico perito, servidor público, né? Ele passa num concurso para estar ali, e ele que vai analisar o seu caso. Você leva os laudos, você leva exames para ele verificar, e ele é que vai dizer se você está incapacitado para o trabalho ou não, e por quanto tempo você vai estar incapacitado para o trabalho. Claro que muitas vezes esses peritos eles erram, né? E geralmente, infelizmente, muitas vezes é para prejudicar o segurado, porque a gente vê pessoas que não podem trabalhar e muitas vezes o perito diz que ele pode. Mas o pior ainda é você não ter uma resposta, você ficar esperando, porque se a resposta vier logo dizendo que você não pode, você pode ajuizar uma ação, né? Procurar um advogado, ajuizar uma ação e pleitear esse benefício na justiça. Mas se fica naquela esperando, não tem a resposta negativa, não tem a resposta positiva, você fica no limbo, esperando sem saber o que vai acontecer. E isso sem dinheiro, porque a empresa só vai pagar os primeiros 15 dias. Então, será que pode voltar ao trabalho enquanto o resultado não sai? Vamos lá. Então a gente já entendeu o que é o auxílio-doença, que agora é benefício por incapacidade temporária. É um valor que a pessoa vai receber por não estar podendo trabalhar, e esse valor é pago pelo INSS a partir do 16º dia. Antes disso, quem paga é a empresa. Esse valor ele vai corresponder a 91%, corrigindo, 91% do seu salário do benefício. Então vamos fazer o cálculo lá de todas as contribuições que você tem, vai chegar um valor, e desse valor 91% é o benefício que você vai receber de auxílio-doença, ou o nome atual, benefício por incapacidade temporária, tá certo? Vamos lá. Quem tem direito ao auxílio-doença? Quem vai ter direito? Quem vai ter direito quem está incapacitado. Não basta um requisito, são vários requisitos para ver quem vai ter direito a esse benefício. Quem vai ter direito, primeiramente, é quem está incapacitado para o trabalho. Mas para qualquer trabalho, não necessariamente. Para o seu trabalho, para o trabalho que você habitualmente exerce. Por exemplo, se você trabalha na parte administrativa de uma empresa e você tem um problema no seu pé, de repente esse problema não vai lhe afetar
de você ir lá trabalhar, porque você trabalha sentado, digitando, isso não lhe afeta. Mas de repente esse mesmo problema no pé, para uma pessoa que é pedreiro, vai afetar totalmente a capacidade dele. Então ele vai ter direito ao benefício, auxílio doença, benefício por incapacidade temporária, e de repente a pessoa que trabalha sentado por um problema no pé vai poder trabalhar, porque não vai atrapalhar ela em nada ali, né? Mas claro que tem que se analisar o caso concreto para ter essa conclusão. Eu só quero deixar bem claro aqui que nem sempre uma doença que incapacita um profissional, essa mesma doença vai incapacitar outro tipo de profissional. Vai depender da sua profissão, do que você faz, para ver se realmente aquela... Por exemplo, um advogado que lesionou a perna e trabalha em home office, ele pode continuar trabalhando em home office, né, por conta do problema na perna, que ele vai receber o benefício por incapacidade. Mas, como eu falei, né, um motorista, como é que ele vai dirigir com problema no pé? Não tem como. Então esse daí vai ter que se afastar e receber o benefício por incapacidade. Então, primeira coisa, incapacidade para o trabalho. Essa incapacidade, ela tem que ser total para a sua função, né? Você não, essa incapacidade lhe impede de exercer a sua função, e de forma temporária. Porque se for de forma definitiva, aí a gente não está falando em auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária. Se a incapacidade for definitiva, é caso de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente, que é o nome atualmente utilizado. Então vamos lá para o segundo requisito. Carência. Tem que ter a carência de 12 contribuições. Você tem que estar trabalhando, em regra, por 12 meses. Ter pagado 12 meses para poder dar entrada, se caso você ficar doente, no benefício por incapacidade. Só que em alguns casos essa carência não é exigida. Essa carência não vai ser exigida em alguns casos, como um acidente de qualquer natureza. Se for uma doença do trabalho, se você adquiriu essa doença no seu trabalho, você também não vai ter essa carência exigida, né? Você não precisa de carência se a doença for uma doença do trabalho, uma doença profissional ou do trabalho, ou se for de algum acidente. Também existe uma lista que traz diversas doenças que também isentam a carência. Como, por exemplo, posso citar aqui umas duas dessas doenças, como a nefropatia grave, que é a doença dos rins, né? E o HIV também não precisa de carência. E a neoplasia maligna, que é o câncer, também não precisa de carência. Só para exemplificar, tem lá na lista, tá certo? Mas a regra é que exige carência. Então a regra, você vai ter que ter 12 contribuições para poder pedir o seu benefício por incapacidade temporária. Quero pedir aqui já a vocês que compartilhem esse vídeo para ajudar mais pessoas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque sempre eu vou estar colocando vídeos informando algum benefício do INSS, alguma notícia que saia do INSS. Deixa aqui nos comentários também a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa gravar outros vídeos tirando suas dúvidas, tá bom? E muito obrigado por estarem aqui acompanhando esse vídeo, e continua comigo que vamos chegar à conclusão se a pessoa pode voltar ao trabalho ou não, né? Um outro requisito essencial para que a pessoa receba o benefício por incapacidade temporária, o auxílio-doença, é que ela seja segurada do INSS. O que é ser segurado do INSS? É estar contribuindo para o INSS. Então você tem que estar trabalhando. Tem que estar trabalhando, contribuindo para o INSS. Ou então, se você não estiver trabalhando, que você esteja contribuindo de forma facultativa. Facultativa é aquela pessoa que não trabalha, mas ela paga o INSS, por exemplo, a dona de casa, né? A pessoa que fica em casa, o dono de casa também, né? Ele pode pagar o INSS e, mesmo sem trabalhar, ter todos os direitos ali assegurado para ele, né? Outra situação é quem já foi demitido. Não quer dizer porque você foi demitido que você não é mais segurado do INSS, não. Quando você é demitido, você ainda mantém essa qualidade de segurado pelo menos por 12 meses. 12 meses você ainda é segurado.
Então é muito bom, é importante sempre procurar uma orientação de um advogado, porque especialista no direito previdenciário, porque às vezes você pode pensar que já perdeu a qualidade de segurado por não estar mais trabalhando, sendo que você ainda é segurado, sim, né? Você está no período de graça, é o que se chama período de graça, que é o período que você não está trabalhando, porém você ainda mantém a qualidade de segurado. Então a gente falou aqui, antes de concluir se você pode voltar ao trabalho mesmo estando doente por conta da demora do INSS, a gente falou aqui quais são os requisitos para poder ganhar o benefício, né? O auxílio doença, atual benefício por incapacidade temporária. São 3, né, que eu falei aqui. Primeiro, a incapacidade, né? A gente falou que não é qualquer incapacidade. Não adianta você estar doente e querer... nem toda doença lhe incapacita para o trabalho, não. Por exemplo, a pessoa tem diabetes. A diabetes é uma doença. Mas se ela for controlada, você trabalha, vive sua vida normal. Isso não lhe impede de trabalhar. Então, nem toda doença incapacita para o trabalho. Tem que saber separar bem isso. E nem toda doença que poderia incapacitar para alguns trabalhos não vai incapacitar para outros. Como eu falei aqui, o exemplo do problema no pé, né, para um motorista e para um advogado. Ou seja, para o motorista realmente incapacita ele para o trabalho. Mas para um advogado que trabalha em home office, trabalha de casa muitas vezes, não vai incapacitar ele. Ele vai continuar podendo fazer suas petições, né, seus requerimentos. Ainda mais hoje em dia que a maioria das coisas no judiciário é tudo online. O segundo requisito que eu falei foi a carência, né? Falei que tem que ter pelo menos 12 meses de carência, 12 meses de contribuição. Falei também que tem alguns casos que não vai ser necessária essa carência, por exemplo, em acidentes, uma lista de doenças trazidas pela portaria do governo federal lá também não vai necessitar de carência, como HIV, o câncer, neoplasia maligna, nefropatia grave, entre outras lá, que eu posso fazer um vídeo depois só explicando sobre essas doenças que não exigem a carência. E falei também da qualidade de segurado, né? Você tem que estar trabalhando, mas também existe a possibilidade de você já estar sem trabalhar, mas ainda manter a qualidade de segurado. Então não é necessariamente porque você não está trabalhando que você perdeu a qualidade de segurado. Então é importante procurar um advogado para saber se realmente você vai ter direito mesmo sem estar trabalhando, né? Nesse caso aí, caso você adoeça ou sofra algum acidente. Vamos lá. Então, o que pode acontecer, né? No caso de você voltar ao trabalho, mesmo estando incapacitado por conta da demora do INSS. Qual é o prazo que o INSS tem para analisar o seu pedido de auxílio-doença ou benefício por incapacidade temporária, né? Que é a mesma coisa, né? Hoje em dia o correto é chamar benefício por incapacidade temporária, mas a maioria conhece ainda como auxílio-doença. Qual é o prazo que o INSS tem? Qual é o caminho que você faz para dar entrada nesse benefício? Você faz a entrada do requerimento pelo sistema do INSS, pelo aplicativo Meu INSS. Você pode fazer também pelo 135, ligando pelo 135, que eu não aconselho muito, porque vai ter que ir lá no INSS de todo jeito para levar o laudo médico, a documentação médica. Pelo 135 acaba sendo mais complicado, você não recebe notificações do movimento do processo, de como está. Eu aconselho, se você puder fazer, faça pela internet, pelo aplicativo Meu INSS. Você baixa o aplicativo ou então você entra no site Meu INSS e faz o requerimento por lá. Porque por lá você pode cadastrar o seu e-mail e acompanhar o andamento do processo. Você também pode procurar um profissional, né, um advogado, para fazer esse requerimento para você. Ele já vai saber como fazer tudo direitinho para que você consiga o benefício mais rápido possível. Mas você pode fazer sozinho também, né? Se você se achar apto para fazer, você baixa o aplicativo, junta a documentação, coloca lá tudo direitinho e o INSS vai analisar o seu pedido. Em qual prazo o INSS deve analisar esse pedido? O prazo legal são de 30 dias. 30 dias para o INSS lhe dar uma resposta positiva ou negativa, né? Ele vai marcar a perícia. A primeira coisa que faz quando você dá entrada nesse requerimento é agendar a perícia. Vai agendar o dia da perícia, você leva na perícia toda a documentação médica que você tem, laudo médico, exames médicos,
Por mais que o perito lá, muitas vezes não queira, que eu digo isso por experiência que eu já ouvi de vários clientes, muitas vezes não quer nem olhar. Mas você faça a sua obrigação de levar toda a documentação médica. Exames, laudos, tudo que você tem, né? Receita, as receitas médicas que você tem, do medicamento que você está tomando, leve tudo. Chegando lá, você vai entrar na sala com o perito e ele vai analisar tudo, vai fazer o exame em você e ele não dá a resposta na hora, tá bom, gente? Seria interessante se fosse na hora, né? Mas muitas vezes ele não dá a resposta na hora. Você vai sair e vai aguardar. Às vezes a resposta sai no mesmo dia. Ótimo, quando sai no mesmo dia. Mas às vezes é o problema que a gente está falando aqui no vídeo. Vai demorar meses e não vai sair essa resposta. Qual seria o prazo para sair a resposta? Prazo legal, 30 dias, como eu falei. 30 dias. Mas o STF aumentou esse prazo do INSS. Devido o INSS estar com pouco servidor, dificuldade muito grande no INSS, o que o segurado não tem culpa nenhuma. É muito bom a gente botar o problema para o segurado, quando o problema é do INSS, né? Aí por conta do problema do INSS, o segurado sofre, tem que esperar por conta de um problema do INSS que não contrata a gente. E aí, isso, ao meu ver, não é desculpa. Imagina, eu tô insatisfatório e por conta disso quem vai pagar os outros? Não. Se o INSS está sem condições, ele tem que dar o jeito de ter condições para atender o povo, para dar a resposta no prazo correto. Mas assim mesmo o STF aumentou o prazo. É de 30 dias, o STF disse que até 45 dias. 45 dias é um prazo que é aceitável para o INSS dar a resposta nesse caso de benefício por incapacidade temporária, né? Auxílio-doença. 45 dias. E se passar esses 45 dias e não tiver resposta nenhuma, você já fez a perícia, passou os 45 dias e não tem resposta nenhuma, o que é que você pode fazer? Você pode, primeiro, aguardar mais ainda, pode ficar aguardando. Segundo, você pode mandar mensagem para o INSS, ligar para um 35, pedir lá, né, que de toda forma vai ser aguardar, né, fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS. Todo jeito vai ser estar aguardando. Ou você pode procurar um advogado, para esse advogado entrar com mandado de segurança. Esse mandado de segurança, o advogado vai pedir para o juiz obrigar o INSS a concluir o seu benefício, dar uma resposta. Ou você pode procurar um advogado para que ele entre com ação de concessão já contra o INSS, para que o juiz, em vez de diferente do mandado de segurança, que o juiz só vai mandar o INSS concluir o seu requerimento, dar uma resposta, na ação de concessão, o juiz que vai dizer se você tem direito ou não, tá certo? Então é muito importante procurar um advogado em caso de dúvidas, né? Caso você não saiba, procure um advogado especialista em direito previdenciário que ele vai lhe ajudar. Muito obrigado por ficarem aqui até agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os novos vídeos. Compartilhe esse vídeo no seu Instagram, no WhatsApp, no Facebook, certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.